disse, eu sou o Gel, sou da cidade de Salto, diocese de Jundiaí, da paróquia São Roque, pertence ao bairro Jardim das Nações, da cidade de Salto. Tem uma missão também lá chamada Os de Maria, que é uma missão na qual a gente visita as famílias e reza o Santo Terço, o Rosário na casa dessas famílias e, claro, o principal leva o Evangelho da Paz, que é na qual eu e vocês somos chamados para estar anunciando a todas as pessoas que hoje se encontram necessitadas. Inclusive, eu tenho certeza que aqui no nosso meio tem pessoas que estão necessitadas desse amor sedento de Deus. Como a irmã disse, no momento que ela estava ministrando a oração aqui, ela falou que Satanás entra de forma discreta em nossas vidas. Então eu convido você a ficar de pé novamente. Coloca a mão no seu coração e uma mão lá no céu. E eu convido você a rezar essa oração simples, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe porque ela é poderosa. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia, resistente de Satanás. Nunca me aconselhas coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo no teu veneno. Amém? Amém. Agora pode sentar. Agora sim. Declaramos que Satanás, ao decorrer dessa pregação e ao decorrer também dessa semana jovem, ele não vai ter poder nenhum sobre sua vida. Amém? Amém. Trouxeram Bíblia? Então eu convido vocês a pegarem lá em Efésios 6, do 10 ao 11. O tema que hoje vamos abordar e anunciar, o Evangelho da Paz, e estar de prontidão, alçar as sandálias, trata-se exatamente da armadura do cristão. Porque tudo começa com o chamado. Mas, como a irmã disse no começo, que Satanás entra na nossa vida de forma discreta, e quantas vezes por estarmos ligados em outras coisas, nos perdemos de nós mesmos. Conseguiram achar aí? Amém ou misericórdia? Amém. Efésios 6, de 10 ao 11 apenas. E diz assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Palavra do Senhor. Antes de tudo, lembra que eu falei no começo, tudo começa primeiro no chamado. Talvez você até sabe qual é o seu chamado. Outros aqui, porém, ainda está tentando descobrir qual é o seu chamado. Mas você que sabe o seu chamado, talvez por um motivo ou outro, por alguma situação que você viveu na sua vida, você acabou aí no decorrer do caminho desanimando. E essa semana jovem vai ser o despertar para você novamente começar a dar continuidade nesse chamado. Da mesma forma daquele que ainda não sabe qual é o seu chamado, vai ser o despertar para você sim saber qual é o seu chamado. Até porque tem várias formas de anunciar o Evangelho da Paz. E hoje você está aqui exatamente para isso, despertar para a vida. Porque duas coisas andam lado a lado, com o chamado. Primeiramente, o chamado ele exige de muitas coisas. Primeiro, uma palavra que ninguém gosta: renúncia. É fácil renunciar às coisas que nos atrapalham estar na presença de Deus? Não, mas o chamado exige exatamente disso, da armadura do cristão. É como um guerreiro que, ao decorrer do chamado, ele vai se equipando com a armadura. Agora a pergunta que eu faço para você: em que você está procurando onde você está procurando se fortalecer? Quando a dificuldade vem na sua vida, porque evangelizar,
Anunciar o Evangelho da paz não é fácil. Se você não está bem consigo mesmo, como que você vai proclamar a paz na vida do irmão que está precisando? Embora nós também precisamos. Por isso que é necessário o guerreiro estar procurando sempre estar fortalecido, ser revestido, que é o principal motivo dessa semana jovem, para vocês se revestirem da armadura do cristão. Satanás, ele tá sempre ansiando para ter a sua alma. Da mesma forma que Deus anseia pela nossa alma, Satanás anseia da mesma forma. Só que é uma diferença. Deus anseia para a nossa salvação, agora Satanás é para a nossa perdição. Para quem você está dando mais brecha na sua vida? Um outro ponto que o chamado exige também, oração. É necessário, termos ousadia na oração, para que tudo aquilo que parece ser impossível para mim e para você, mas aos olhos de Deus tudo é possível. Em que você está procurando se fortalecer ultimamente? A quem você está deixando favorecer mais na sua vida? Alguém aqui sabe qual é o seu chamado? Pode levantar a mão se alguém aqui já sabe. Levantou a mão. 2. Mas uma coisa me chamou a atenção nessa camisa de vocês aí. O que está escrito aí mesmo nessa camisa de vocês aí? Quero ser humilde servo. É fácil? Mas eu posso falar para vocês que o chamado já começou aí. Você que anda com essa camiseta, você já declarou isso. Você quer ser um humilde servo. Porém não é fácil. Porém na Santa Missa ali o padre falou uma coisa que me chamou a atenção. Para ser um humilde servo tem que ter um coração simples. Mas por quê? Porque o Senhor, nosso Deus, é simples. E temos que estar de prontidão, antes de calçar as sandálias de prontidão, uma coisa que é fato. No começo do chamado, eu e você temos que estar sim de prontidão, mas de coração aberto. Prontidão para estar com o coração aberto, para entender o que o Senhor quer de mim naquele dia, a quem eu devo ajudar. Senhor, o que queres que eu faça? Então, meus amados, essa semana jovem, que vai acontecer de segunda-feira até sábado, não é isso? Você não pode, de maneira alguma, depois que essa semana jovem acabar, continuar da mesma forma que você iniciou. Você não pode terminar essa semana jovem da mesma forma que você iniciou. O Senhor quer fazer mudança na sua vida. Tudo isso aqui foi preparado para você. Antes de você nascer, o Senhor já sabia que esse momento iria acontecer na sua vida. Porque não foi nem um convite, foi uma convocação que o Senhor fez para você estar aqui nessa semana jovem. E eu espero que você que iniciou permaneça até o fim. Se você ama Jesus Cristo de verdade, só quem ama permanece até o fim. Só quem ama permanece até o fim. E você já declarou isso. Você quer ser um humilde servo dele. Mas para isso você tem que estar de prontidão, de estar com o coração aberto. Para quem você anda abrindo seu coração? No momento de dificuldade, você lembra de rezar? Ou você lembra de ir lá desabafar com o amigo? Não que não seja necessário. Mas vamos dar um exemplo assim. Todo mundo
mundo aqui tem aquele amigo que vem na igreja, mas tem aquele amigo que não vem à igreja. Se você estiver passando por uma dificuldade, qual é o amigo seu que vai saber que está perto de Cristo ou que está no mundão lá fora? O que vocês acham? Pode responder. Por quê? Por quê? Sabe por que os jovens de hoje aceitam ficar lá no mundão lá fora? Porque lá eles acham que é tudo mais fácil. Porque o chamado, meus amados, dói. E muitos querem sim dar continuidade ao seu chamado e querem descobrir o seu chamado. Mas como eu falei, o chamado, ele dói tanto, porque o se doar dói demais. Talvez você já deve ter se doado para alguém, você ajudou tanto aquela pessoa. Mas talvez essa pessoa te decepcionou de alguma forma. E dói, não dói? Mas o porquê? Só quem tem Jesus Cristo no coração ama de verdade. Você não vai querer ver aquela pessoa que está do seu lado indo cada vez mais no poço, entende? Hoje você que está aqui, talvez você já teve aquela pequena mudança de vida. Mas é necessário também analisarmos, refletirmos da onde a gente saiu e até onde eu cheguei até agora. É necessário relembrar isso. Porque aí dá mais vontade de cada vez mais estar na presença de Jesus. Porque houve a mudança. Se não houve ainda a mudança que você espera na sua vida, a semana está propícia para isso. Só que talvez você não teve a mudança de vida que você esperava. Mas já é um começo. Só de você estar aqui, já é um começo, já é um passo. Porque o Senhor ele tem um plano de vida, não só para mim, mas para cada um de nós que está aqui hoje. Ele tem um plano de vida e salvação para você. Você crê nisso? Como eu falei, falando do chamado de novo. O chamado ele dói demais. Só que o chamado ele nos permite sonhar dentro dele, entende? Você tem que sonhar dentro do seu propósito. Por isso que é necessário estar se equipando, porque se você não se equipar, não se fortalecer, não se revestir na armadura de Deus, do Senhor, não vai demorar muito, você vai desanimar novamente. Não sei, talvez teve jovens aqui que devem ter começado a semana jovem aqui, mas talvez por um motivo ou outro não veio. Ou talvez teve aquele jovem que você convidou para estar aqui e não está. E talvez você também fique se culpando por causa disso. O que a gente mais escuta lá, né, Diogo, na onde a gente mora, é que se o jovem não aceitou o seu convite, é porque ele não vê Jesus em você. O que vocês acham? Vocês acham que é certo ou errado isso aí, essa forma de pensar? E aí? Como eu falei, tem que estar de prontidão com o coração aberto, não tem? Você fez a sua parte. Você fez a sua parte, você chamou ele para um lugar bom. É ele que nos guia. A vida é feita de escolhas. Não é verdade? Você escolheu estar aqui. Aquele jovem, por um motivo ou outro, não escolheu. Mas é dever nosso, sim, continuar insistindo pela salvação desse jovem. Assim como lá atrás,
5 anos atrás, né, começava o chamado, teve pessoas que doou a sua vida para que hoje eu estivesse, né, onde eu estou hoje. Eu não cheguei a lugar nenhum, mas eu estou muito longe do buraco de onde eu estava. E se você hoje se sente no buraco, se você hoje se sente na escuridão, essa semana jovem, repito, mais uma vez, é a semana que o Senhor vai colocar luz na sua vida. O Senhor vai fazer você sair dessas trevas que você está sentindo, pode ser que já faz um bom tempo. Talvez você não é um jovem que não tem ânimo para rezar. Mas essa semana jovem é para isso, é para você começar a despertar esse desejo. Começar a rezar. É uma forma de se fortalecer. Antes da gente, né, colocar as sandálias de prontidão, de sair, né, anunciar esse evangelho da paz, primeiro eu tenho que buscar a paz. Somente um pode nos dar a paz, que é quem? Não vai achar a paz verdadeira em outro lugar. Somente Ele pode nos dar a paz. Somente Ele nos ama de verdade. Não é aquele seu amigo do lado que fala eu te amo toda hora para você. É Jesus. Como a irmã disse, como que eu posso querer ficar distante daquele que doou tudo por mim? Ela não falou isso aqui na frente? Como que eu posso ficar longe daquilo que é bom? Como que eu posso ficar longe de alguém que me ama tanto, só procurou me amar, só procura me amar até hoje? Eu, com toda a minha miséria, com todos os meus pecados, do jeito que eu sou, ele só procura me amar. Eu decepciono tanto Jesus, mas mesmo assim Ele continua me amando. O que está fazendo você ficar distante desse amor de Jesus? O que está tirando a sua paz? Qual é o seu pecado de estimação? Está fazendo você ficar cada vez mais distante da presença de Deus, cada vez mais distante desse amor. Faz quanto tempo que você não se sente em paz consigo mesmo? Faz quanto tempo? Mas a pergunta que fica é: o que você está fazendo para tentar sair dessa situação que está difícil na sua vida? Lembra que eu falei do chamado? A nossa juventude tem um defeito. Muitos querem chegar aonde quer, mas sem ter que passar pelo processo. Querem chegar, mas sem ter que passar pelo processo. Como eu falava ontem, né? Até postei no meu Instagram. Existe vitória sem luta? Mas muitos querem ganhar sem ter que lutar. Muitos querem a vitória, mas não querem lutar. Não querem dar a cara a tapa. Não quer ficar diante do problema. Não quer enfrentar o problema. Não quer enfrentar a situação. Não está fazendo nada. Não está rezando. Não está aí na Santa Missa, não está procurando o padre para confessar. Para buscar a paz, já começa nesses detalhes. Ir à Santa Missa, procurar se redimir com o Senhor, se confessar. Eu não posso esconder pecado ali. E eu já fui muito disso. E eu, toda vez que eu escondia meus pecados, depois eu chegava em casa e batia um arrependimento. E eu pensava assim comigo: nossa, eu queria que
Padre Pio. Só de ele olhar para você e já sabia qual era seu pecado. E aí, se você não falasse tudo, pudesse bater, ele batia na pessoa. Ele forçava a pessoa a falar o pecado. Entende? Outro ponto também. Eu falava ontem. Existe cura sem passar pela dor? O que está te fazendo sofrer? O que está doendo hoje no seu coração? Se você não estiver revestido da armadura, você não estiver de prontidão como um soldado de verdade, vai continuar doendo. O que está machucando o seu coração? O que está machucando o seu coração? Não precisa falar, mas pensa aí. O que está fazendo você desanimar? Sabe, jovem, talvez você é o único da sua casa que vem à igreja. Talvez. Mas o Senhor, nessa semana jovem, quer fazer em você primeiro, para depois, através de você, fazer naqueles que estão na sua casa. O Senhor quer fazer em você primeiro, para depois fazer naqueles que você conhece através de você. Talvez você não pode, você se acha incapaz. Não, já é o eu, jamais. O jovem pensa assim. O jovem mesmo coloca incapacidade. Ei, para de colocar incapacidade em você mesmo. Isso aí não é um guerreiro de verdade. Isso aí não é querer ser um servo humilde. Tem que ser humilde sim, mas sempre de prontidão para a batalha, para guerrear de verdade mesmo contra Satanás. Tudo que é de Deus, Satanás quer acabar. Mas ele quer começar, sabe na onde primeiro? Na sua família. Talvez ele não consegue chegar em você, mas ele vai usar de outros termos para afetar você. Como a irmã disse, né? Na nossa vida de forma inesperada. Por isso que é importante se revestir da armadura do cristão. Você vai ficar atento a tudo que acontece. Você vai estar atento às pequenas coisas, tanto de bom, quanto aquilo que vai acontecer de ruim na sua vida, você já vai, opa, vai por aí que começa. Entende? Aonde você está procurando se fortalecer? Mais uma vez eu pergunto. E um outro ponto também que eu queria falar. A cruz está pesada? Está pesada, tá? Mas, como eu falava ontem também, não existe ressurreição sem cruz. Não existe ressurreição sem cruz. Não existe vitória sem cruz. Não existe cura sem dor. Não existe ressurreição sem cruz. A cruz está pesada, eu sei. Cada um aqui tem suas dificuldades, tem a sua realidade. Cada um aqui, né? Com a sua dificuldade aí no seu particular. Mas o porquê que eu estou falando de cura? Porque
porque é exatamente procurar se fortalecer. Isso faz com que você se revista interiormente, se cura interiormente. Talvez você tenha traumas de infância que façam que você fique distante de Deus. Curas interiores. Você precisa ser liberto disso. Ser liberta disso. Eu não sei qual é o trauma que você vem trazendo no seu coração. Eu não sei qual é a cura interior que você precisa. Mas o porquê que eu estou dizendo isso? Porque a gente absorve tanta coisa externa e amanhã depois aquilo acaba nos afetando. A gente está ligado tanto nessas coisas externas do mundo aí, e sem a gente perceber, já foi uma brecha enorme para Satanás entrar na nossa vida de novo. Uma coisa é fato, ele sempre vai achar uma brecha. O bobo é quem acha que ele não vai achar. Ele sempre vai encontrar. Mas se você estiver revestido da armadura do cristão, ele vai tentar sim, mas não vai conseguir. Porque você é filho e filha de Deus. Você está procurando a santidade, não está? Mas por que você está procurando a santidade? Tem um motivo simples, uma resposta rápida para isso. Porque você quer estar na eternidade. Na eternidade. Mas sabe por quê? Porque o céu foi feito para você. Tem um lugar reservado para você no céu, você sabia disso? Você sabia? Tá correndo atrás para buscar esse seu lugar lá? De verdade? Não é fácil, né? Mas o seu lugar já está reservado. Por isso que eu falei para vocês, jovens, para de ficar se achando incapaz. Para de ficar falando que vocês não conseguem. Vocês conseguem sim, vocês são capazes sim. Se o Senhor já reservou o seu lugar lá, é porque Ele confia em você. Mas você também tem que confiar nele. Confiar que se Ele estiver fazendo morada no seu coração, se você cada vez mais buscar estar na presença dEle, você vai ser digno dessa eternidade. E como eu falei, o chamado dói. A renúncia é uma coisa que não é fácil. Mas se eu te perguntar aqui, tem algo que você precisa renunciar? Tem. Todo mundo tem. Eu tenho. Sabe uma coisa que mais assim me incomoda nos dias de hoje? É ver minha avó com Alzheimer. E eu não poder fazer nada para ajudar. Ser rezado. Ter alguém com a enfermidade dentro de casa. É difícil. Mas eu falei para o Senhor que a única coisa que me faz deixar minha avó em casa é estar fazendo aquilo que Ele quer que eu faça. Aí entra o querer ser servo, né? Se eu sou humilde, não sei. Mas estou batalhando para que isso aconteça. Buscar a humildade. A
única coisa que me faz deixar minha avó na minha casa é estar na presença de Deus. É uma renúncia, querendo ou não. Mas o porquê que eu estou dizendo isso? Por mais que dói no meu coração ver a minha avó naquele estado, mas a minha avó não vai fazer o do céu, entende? Porque o chamado é meu, a missão é minha. O chamado é meu, a missão é minha. O chamado é seu. A missão é sua. E realmente dói. Porque eu sempre morei com a minha avó, sabe? E ver ela naquele estado é muito difícil. Mas um pouco eu entendo, porque se eu não procurasse também me revestir na armadura do cristão, eu vendo a minha avó naquele estado, eu iria desanimar. Poderia fazer com que eu não estivesse aqui hoje, entende? Talvez você deve ter alguém passando por alguma enfermidade, sua família, talvez dentro mesmo da sua própria casa. Talvez você perdeu alguém que você ama recentemente. Não sei. Mas que talvez é uma situação que hoje faça com que você esteja desanimado. E essa semana jovem, como eu falei, vai ser a semana que vai fazer você despertar para a vida novamente. Despertar para você acordar, ressuscitar. Mas hoje o Senhor quer ressuscitar os filhos. Quer ressuscitar você. Quer ressuscitar você. Quanto mais eu e você procurar renunciar às coisas que nos afastam da presença de Deus, mais o Senhor vai fazer na sua vida. E mais o Senhor vai usar você para fazer na vida dos outros. O que você precisa renunciar? Ao celular? É aquela amizade que querendo ou não me desvia da presença de Deus? Essa moto barulhenta aí fora? O que está fazendo você se perder de si mesmo? Si mesmo? Você está procurando se equipar como soldado, guerreiro de verdade? O que você precisa renunciar? É os lugares que você frequenta. Porque se você frequenta lugares ruins, se você tem aquela amizade, com sinceridade, mas que ela não faz você desviar o foco, não tem como eu e você levar a paz no coração. Não tem como eu levar a paz para aquele irmão que eu sei que está precisando, eu sei que está necessitado, mas se eu não estiver em paz comigo mesmo, eu não vou conseguir fazer com que ninguém consiga correr atrás da mesma paz. Eu tenho que ser o primeiro. Eu que tenho que ser o primeiro a correr atrás dessa paz. Eu que tenho que ser o primeiro a me fortalecer.
Por que eu falei, né, de amizades que influenciam? Vocês acham que a amizade pode influenciar na vida de alguém? Mas a pergunta que eu faço aqui não é dando um tapa na cara de ninguém. Mas se você sabe que está te levando para o mau caminho, por que você continua então? Simples assim. Se você sabe que essa amizade não está te levando a lugares que não te pertencem, então por que você continua do lado dessa pessoa? Boas escolhas geram boas consequências, más escolhas geram más consequências. Tudo na nossa vida tem uma consequência. Talvez ainda você não sentiu o peso dessa consequência, mas amanhã ou depois você vai sentir. Então, o que eu deixo aqui para vocês: fuja de más influências. Fuja de tudo aquilo que está te fazendo ficar distante da presença de Deus. Porque você não sabe se você vai estar preparado para quando essa decepção chegar. Por isso que eu falo, se você não estiver preparado para a batalha, nem vá. Se você não estiver preparado para a batalha, nem entra no campo de batalha. Talvez você já começou a ter as suas consequências, talvez boa, talvez ruim, não sei. Eu falei, cada um com a sua realidade, cada um com a sua escolha. Mas se você estar aqui hoje, é porque você escolheu sim ter uma mudança de vida. E você quer que Deus faça na sua vida, não quer? Eu não sei como que está sendo a sua semana. Talvez Deus já começou a dar sinais na sua vida. Talvez Deus já está falando com você e a semana jovem nem acabou. Mas eu tenho certeza que alguma coisa Ele já está te mostrando. Alguns estão dando ouvidos, outros estão dando aquele braço a torcer. Sábado eu vou pregar sobre Maria. E eu vou usar aquele evangelho de João. Quando Jesus nos dá Maria como mãe. Alguém já ouviu esse evangelho? Já? Mas o porquê que eu estou falando de João? Porque João tinha personalidade forte. Talvez você é esse jovem de personalidade forte, não quer dar o braço a torcer por nada. Às vezes as pessoas vêm e te aconselham, você ameaça escutar, mas não quer nem saber depois. Eu vou escutar esse cara nada. Você talvez é aquele jovem de personalidade forte, que não dá o braço a torcer. João também era. João também era, mas aos pés da cruz foi o único que permaneceu. Por isso que ele é considerado, né, o discípulo que mais amava, o discípulo do amor. Quando se fala, né, de calçar as sandálias, quando a Virgem Maria também, quando o anjo anunciou, né, a sua gravidez, o que ela fez? Foi correndo lá à casa lá da sua prima Isabel. Você é esse jovem que tem personalidade forte? Quando eu falei, teve uns que já fez, uns entortou a cara, fez umas caretas. Eu tenho essa personalidade forte também. Mas é um bloqueio que você tem e precisa ser curado. Mas só depende de você. E a semana, como eu falei, está propícia para isso.
com certeza o Senhor já está te mostrando alguma coisa. Impossível que Ele não esteja querendo te mostrar algo. Mas você não está dando o braço a torcer. O querer, né, ser um humilde servo é querer fazer as suas vontades ou as vontades do Senhor? Entendeu? Não é sobre o que você quer, é sobre o que o Senhor quer que você faça para Ele. Veja, João foi o único que permaneceu diante ali da crucificação. Como eu falei, não existe ressurreição sem cruz, lembra? Então, se a sua cruz está pesada, vou te dizer mais uma coisa: aguenta mais um pouco, aguenta firme. Porque o que te espera essa semana jovem, o amor que te espera essa semana jovem, é muito maior do que esse sofrimento que você está trazendo no seu coração. O amor que o Senhor tem para cada um de nós é muito maior do que qualquer sofrimento. Qualquer sofrimento. Busca pesada, aguenta mais um pouquinho. Se você quer realmente buscar a santidade e a eternidade, vale a pena aguentar mais um pouco. Jesus já fez a parte dele. E precisa eu e você fazer cada um a nossa. Já temos o direito do céu. Agora, se eu e você vai ser digno de merecer, é uma coisa totalmente diferente. Mas já temos o direito do céu. O céu foi feito para mim e para você. Se você é aquele jovem, né, que tem a personalidade forte, no decorrer dessa semana jovem, vai pedindo do Senhor, né? Senhor, vai tirando tudo os meus achismos, amoleça meu coração. Eu não quero ir embora para casa da mesma forma que eu cheguei. Como eu falei, o Senhor quer fazer em você primeiro, para depois usar você para fazer na vida dos outros. E talvez você é esse único jovem na sua casa que vem à igreja, assim como na minha. Eu sou o único. Mas somos chamados a buscar essa mudança interior. Aí sim eu vou poder mudar aqueles que estão na minha casa também precisando. Talvez você só mora com o seu pai ou com sua mãe, os pais separados, como no meu caso. Um ponto para encerrar. Quem aqui mora só com o pai ou com a mãe? Os pais separados? Pode levantar a mão. Não é vergonha para ninguém isso daí. Mas eu sofria muito com isso na escola. Porque eu não podia falar nada. Que os meninos da minha sala falavam assim: mas pelo menos eu tenho pai. Não podia falar nada. Mas pelo menos o meu pai e minha mãe moram comigo. Eu também nunca morei com a minha mãe,
Mas eu tenho mais assim, afinidade com a minha mãe do que com o meu pai. Mas por que eu estou falando isso? Porque era uma situação que me atrapalhava a ficar na presença de Deus, entende? Eu sabia que eu tinha essa pendência com o meu pai, mas eu não dava o braço a torcer. Atrapalha ou não atrapalha na busca da intimidade com Deus? Não atrapalha? Mas hoje eu estou com 33 anos. Meu pai se separou da minha mãe desde quando eu nasci. Sabe quando eu fui falar com meu pai? No ano passado. Com 32 anos, eu já pregando a palavra, mas chegou um momento que eu falei, lembra das consequências? Tudo tem uma consequência? Eu já não estava conseguindo rezar mais. Eu já não estava conseguindo pregar mais. Eu estava com essa pendência no coração com o meu pai. Entende? Mas como eu fui uma pessoa que há 5 anos eu sempre fui assim, de me revestir, né, da armadura do cristão, porque Satanás me dizia, não vá falar com seu pai. Seu pai nem se importa com você. E muitos anos da minha vida eu pensava isso mesmo. Sei, talvez você tenha esse sentimento aí que seu pai, sua mãe se importa com você. Eu carreguei uma mágoa enorme do meu pai por muitos anos. A pior coisa que um ser humano pode carregar no seu coração, sabe o que é? É se sentir rejeitado. A rejeição é a pior coisa que tem. Talvez você venha hoje com esse sentimento de rejeição. Satanás dizia, não vai falar com seu pai não gosta de você, seu pai não precisa de você. Mas eu tive que rezar muito para o Senhor amolecer o meu coração. Assim como Ele quer que você amoleça o seu coração durante o decorrer dessa semana jovem. E eu pregando a palavra, não estava dando exemplo nenhum dessa pendência que eu estava dando para o meu pai. E aí então, de tanto rezar, chegou o momento de eu ficar cara a cara com meu pai. Nunca tinha falado com meu pai, nunca tinha ficado perto do meu pai. Cheguei no dia da visita, eu falei, eu não vou avisar que eu vou lá. Fui descobrindo, né? Porque quem quer corre atrás. Lembra? Quem se acha capaz, luta para conseguir aquilo. E para mim foi uma vitória isso daí. É uma dor que eu carregava no coração e foi curada. E aí, cheguei na casa do meu pai não estava. E aí eu fui perguntando para os vizinhos falando assim, ele sempre fica num bar, assim, assado. E eu falei, eu vou ir nesse bar então, atrás dele. Eu cheguei no bar, já logo vi ele, sentado assim na porta. Pergunta se ele me reconheceu. Cheguei lá, não me reconheceu, mas para mim também não foi novidade. E aí eu cheguei, falei para ele que eu precisava falar com o senhor. Pai, eu preciso falar com o senhor. E sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, nossa, mas precisa ser hoje? Eu falei, precisa ser agora. E aí a gente foi para a casa dele. Só que o porquê que eu rezava tanto para esse momento chegar? Porque eu queria chegar, ficar cara a cara com meu pai, mas eu não queria jogar nada na cara dele, entende? Eu não queria tocar no passado. Sabe por que eu não queria tocar no passado? Porque o passado não me pertence mais. O que importa é o hoje. Ei, jovem, para você o que importa é o hoje. Hoje você está aqui. Você está tendo oportunidade mais uma vez que o Senhor está colocando na sua vida para buscar a mudança de vida que você tanto espera. E
E aí eu conversei com meu pai ali. Claro que 32 anos dá para colocar em dia de conversa, mas eu saí dali da casa do meu pai aliviado. Hoje eu tenho um ponto de vista totalmente diferente do que eu tinha do meu pai. Mas o meu pai chorou tanto. Mas chorou tanto. Mas eu só corri atrás de falar com meu pai, porque, como eu falei, escolhas têm consequências. A minha avó, mãe dele, sempre fez de tudo para estar perto de mim. Mas eu sempre a rejeitei. A pior coisa que o ser humano carrega no coração é o remorso também. Se você está brigado com seu pai ou com a sua mãe, independente de quem você esteja brigado, corra atrás, se reconcilia. Vai enquanto é tempo. Não deixa para amanhã não. Porque minha avó morreu, não deu nem tempo de pedir desculpa. Sabe? Eu lembro também que teve uma tia minha, irmã do meu pai, que morreu na época do Covid. E antes dela morrer, ela me falou assim, que eu desabafei isso daí, cara. Eu vi minha avó falando dela. Viu? Se você está com esse sentimento no coração, esquece isso daí. Porque ela sempre te amou. Você falhou com ela, mas ela sempre te amou. Mas quando eu fiquei frente a frente com a minha avó ali, quando ela estava com câncer, ela pediu para minha mãe que ela queria me ver. Sabe quando passa aquele filme na cabeça assim? 5 minutos? Você lembra de tudo que você fez de uma pessoa? Foi assim. E minha avó só queria me ver. Porque eu fui no domingo e eu nem avisei que eu ia lá, e eu correndo o risco de ver o meu pai. Eu nem falava com o meu pai, mas eu cheguei lá e o meu pai não estava lá. E aí meus filhos me receberam como se visse eles no final de semana, todos os finais de semana, assim, sabe? Nossa, ela falou de você o dia inteiro hoje, ela falou que você ia viver ela, e eu nem avisei que eu ia. Mas para resumir, conversei com a minha avó ali, fiquei do lado dela, é a primeira e a última vez, se realmente eu quisesse ficar. Aí fui embora. Quando foi na madrugada do domingo para segunda, me ligaram. Veja, a avó acabou de falecer. Ainda Deus me deu a última oportunidade de eu ficar do lado da minha avó, cara. Assim como Ele está dando oportunidade para você todos os dias para estar na presença dEle. E às vezes não queremos. Talvez você, assim como eu durante anos também, esse remorso que eu carreguei da minha avó, talvez você tenha que se perdoar. Talvez você chegou com o sentimento de que tem que se perdoar. Não sei. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Se eu não tivesse abrido meu coração para Jesus, eu não tinha feito nada disso. Era difícil de lidar. Eu era um jovem assim também, uma pessoa assim, não dava o braço a torcer não. Só queria saber do que eu acho. Não me importava com a opinião de ninguém. Muito menos ficar perto de Deus. Hoje não. Sem entrar em detalhes, mas eu fui uma pessoa que eu tive que pagar muito para ver. E todo dia eu reflito e analiso o buraco que eu saí e onde eu estou agora. Sabe por quê? Porque cada vez que eu lembro do buraco onde eu
estava, cada vez mais eu quero ficar longe desse buraco. Sabe aquela lama que eu me sujava naquele buraco? Cada vez mais eu quero ficar longe da sujeira dessa lama. Qual é o seu pecado que está manchando a sua vida? Bom, o ministério preparou uma música e eu convido você agora a ficar de pé. Agora esquece quem está ao seu lado, esquece o amigo que está ao seu lado, porque agora o momento é seu e de Jesus. Eu tenho certeza que na noite de hoje o Senhor falou algo no seu coração. Mas Ele sempre vai querer ouvir mais. Ele quer ouvir o que você tem a dizer a Ele. Assim, do jeito que você está. Do jeito que você está. Eu não sei como você está, mas Ele sabe. Ele sabe como você chegou aqui. Ele sabe como o seu coração está nesse momento, como o seu coração chegou antes desse encontro. Do jeito que você está. Vai conversando com o Senhor. Apresenta para Ele as suas dificuldades, os seus traumas.